Vocês conseguem imaginar essa dor? A dor de olhar para as paredes da casa onde você construiu cada memória da sua vida e saber que elas não serão mais suas? Meu mundo ruiu no dia em que recebi aquela notificação do banco. Mas a parte mais cruel, a faca que realmente torceu no meu coração, não foi o banco, não foi um estranho. Foi meu único filho, Ricardo. Ele e a esposa dele, Patrícia, a mulher que eu recebi em minha casa como uma filha. Com um sorriso no rosto e o futuro da família nos lábios, eles me pediram uma assinatura. Uma única assinatura para ajudá-los a começar um negócio. Eu confiei. Eu assinei. E com aquela caneta, eu assinei o fim da minha paz. Quando a dívida milionária estourou, eles me olharam com olhos de pena e disseram: "Mas mãe, a senhora assinou, não se lembra? Nós avisamos dos riscos." Eles não roubaram apenas meu dinheiro. Eles tentaram roubar minha lucidez, me pintar como uma idosa senil e esquecida para encobrir a própria maldade. Eu estava no fundo do poço, sentada no chão, cercada por caixas, pronta para me entregar. Foi quando eu olhei para a velha escrivaninha do meu falecido marido, Heitor, e a voz dele ecoou na minha mente. Suas últimas palavras no hospital: "Anita, meu amor, a última gaveta." Eu apranquei. "Prometa que nunca vai abrir, a não ser que um dia você se sinta totalmente perdida, sem ter a quem recorrer. Só nesse dia." E meu Deus, como eu estava perdida! A promessa que eu fiz a ele pesava na minha alma, mas a traição do meu filho queimava como fogo. O que meu Heitor poderia ter escondido ali que era tão sagrado ou tão perigoso? E como algo trancado há tanto tempo poderia me salvar da ruína que estava na minha porta? A minha história é sobre essa escolha, entre a lealdade a uma promessa e a busca desesperada por justiça. Antes de eu contar o que eu decidi fazer e o que encontrei naquela gaveta, se a minha jornada já tocou seu coração e se você acredita que nunca é tarde demais para lutar, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para me acompanhar em cada passo desta vingança. E me responda nos comentários: você já teve uma intuição sobre alguém que todos ao seu redor amavam? Eu quero saber que não tô sozinha. Agora, vamos voltar para o começo do meu pesadelo. Tudo começou com o silêncio. O tipo de silêncio que se instala em uma casa depois que o riso de uma vida inteira se apaga. Heitor, meu marido, sempre foi a música do nosso lar. Mesmo nos seus últimos dias, com a saúde frágil, ele encontrava um jeito de assobiar uma melodia antiga enquanto lia o jornal. Ele dizia que o silêncio era um cômodo vazio e que cabia a nós preenchê-lo com boas memórias. Depois que ele se foi, há pouco mais de um ano, percebi que ele levou a orquestra inteira com ele. Fiquei eu e o Eco. O Eco e meu filho, Ricardo. Ricardo sempre foi um menino bom, de coração mole, talvez mole demais. Um sonhador. Quando ele trouxe Patrícia para nossa vida, eu quis tanto acreditar que ela seria a força que lhe faltava, a âncora para os seus sonhos. Ela era charmosa, rápida no raciocínio e me cobria de uma atenção que, confesso, aquecia minha solidão. "Sogra, a senhora é a mãe que eu nunca tive", ela dizia. E eu, carente de afeto, acreditava. A casa, que antes era silenciosa, voltou a ter vida com as visitas deles. Almoços de domingo, planos para o futuro. E foi em um desses almoços que o meu futuro, sem que eu soubesse, começou a ser demolido. Eles chegaram com uma energia contagiante, os olhos de Ricardo brilhando de um jeito que eu não via há anos. Patrícia trazia uma pasta de couro debaixo do braço, com a postura de uma executiva de sucesso. "Mãe, a senhora não vai acreditar", começou Ricardo, a voz transbordando de entusiasmo. "A Patrícia conseguiu uma oportunidade de ouro. Única."
Patrícia tomou a palavra, com sua voz mansa e convincente. Era um negócio de importação de produtos ecológicos, direto da Europa. Contratos já fechados, margem de lucro altíssima, tudo perfeitamente legal. O problema, segundo ela, era o capital de giro inicial e o histórico de crédito instável do Ricardo, por causa de um negócio antigo que não deu certo. É um empréstimo ponte, sogra. Coisa de 6 meses, explicou ela, abrindo a pasta e me mostrando planilhas coloridas e gráficos que subiam para o céu. O banco aprova na hora com um fiador sólido, alguém com um nome limpo, um imóvel, alguém como a senhora. Meu coração de mãe balançou. Ajudar meu filho a finalmente se firmar na vida? Era tudo que eu mais queria. Mas a voz de Heitor, sempre tão cauteloso, soou na minha mente. Anita, desconfie de tudo que brilha demais. Eu hesitei. Não sei, minha filha. É muito dinheiro. Eu sou só uma arquivista aposentada, não entendo desses negócios. Foi quando Ricardo usou a chave que sempre abria meu coração. Ele pegou minhas mãos, seu olhar era o mesmo do menino de 5 anos que pedia para dormir na minha cama depois de um pesadelo. Mãe, por favor, é a nossa chance. A senhora não confia em mim? Aquele pedido quebrou minhas defesas. Como eu poderia dizer não? Confiar no meu filho não era a base de tudo que eu havia construído? Patrícia sorriu, um sorriso vitorioso, e me passou a caneta. É só uma formalidade, sogra. Pro banco. Eu assinei. Em cada folha, minha assinatura parecia um voto de confiança, um ato de amor. Naquela noite, rezei agradecendo a Deus por aquela oportunidade, pedindo que protegesse o futuro do meu filho. Mal sabia eu que estava rezando no altar do meu próprio sacrifício. Os primeiros meses foram de pura ilusão. Eles me mostravam fotos de supostos produtos, falavam de reuniões, de contêineres a caminho. A vida era uma promessa, até a chegada do envelope. Não era um envelope comum, era um daqueles oficiais de papel pardo, com o timbre do banco em relevo, frio, impessoal. Senti um calafrio antes mesmo de abri-lo. O texto era um labirinto de jargões jurídicos, mas a mensagem era clara, como um grito. Notificação de execução de dívida. O empréstimo não fora pago, nem a primeira parcela. A empresa nunca existiu. E o valor, com juros e multas, era o preço exato do meu apartamento, da minha vida inteira. O meu chão não desapareceu. Ele se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Liguei para o Ricardo, a voz trêmula, esperando ouvir que era um engano terrível. Ele e Patrícia vieram até a minha casa. A expressão deles não era de surpresa. Era de pena. Uma pena ensaiada, cruel. Mãe, eu não sei o que dizer. Nós tentamos, disse Ricardo, olhando para os próprios pés. Foi Patrícia que me deu o golpe final. Ela colocou a mão no meu ombro, com um cinismo que me gelou a espinha. Sogra, a senhora assinou como fiadora. A senhora assumiu o risco junto com a gente. A senhora não se lembra? A gente te explicou tudo naquele dia. A frase dela ecoou na minha cabeça. A senhora não se lembra? Eles não estavam apenas me roubando. Eles estavam tentando me convencer de que a culpa era minha. Da minha idade, da minha memória falha. Naquele instante, eu não vi meu filho e minha nora. Eu vi 2 estranhos, 2 predadores que me estudaram, encontraram minha fraqueza, o amor incondicional de mãe, e a usaram para me devorar. Eles foram embora, me deixando ali, no meio da sala, com a notificação na mão e o veneno da dúvida no coração. Será que eu estava mesmo ficando senil? Será que eu tinha entendido tudo errado? A vergonha e o desespero tomaram conta de mim. Passei dias em um torpor, mal comendo, apenas olhando para as paredes, para cada quadro, cada objeto que Heitor e eu escolhemos juntos, calculando o que poderia levar para o minúsculo quarto que talvez conseguisse alugar. Foi numa tarde cinzenta, enquanto eu encaixotava os livros dele, que meu olhar recaiu sobre a sua velha escrivaninha de embuia, e para a janela inferior direita, a janela proibida.
A promessa que fiz a ele pesou uma tonelada na minha consciência, mas a traição que sofri deles doía ainda mais. Eu estava ali, completamente perdida, sem ter a quem recorrer, exatamente como ele havia previsto. O silêncio da casa não era mais de saudade, era o silêncio do abandono, da derrota. E naquela quietude, uma pergunta começou a gritar dentro de mim. O que Heitor sabia? A promessa que fiz a Heitor era uma âncora. Mas âncoras servem tanto para dar segurança quanto para nos afundar. E eu estava afundando. Olhando para aquela gaveta, eu podia sentir o peso do seu último pedido. Heitor era um homem de palavra, honesto até o osso. Quebrar uma promessa feita a ele parecia uma traição maior do que a que eu estava sofrendo. Por dias, a gaveta se tornou o centro do meu universo. Eu passava por ela e desviava o olhar. Eu limpava o pó da escrivaninha, mas pulava aquele pedaço de madeira como se ele queimasse. Durante a noite eu acordava pensando nela. O que ele teria guardado ali? As cartas de amor que trocamos no namoro? Documentos de um antigo parente? Ou apenas o vazio? Um teste final para que eu aprendesse a seguir em frente sem suas respostas? Minha mente, treinada por uma vida inteira a organizar fatos, agora se perdia em possibilidades. Mas a realidade era mais dura que qualquer promessa. As ligações do banco se tornaram diárias. A cada telefonema, a voz educada do outro lado da linha arrancava um pedaço da minha dignidade. Chegou o dia em que o corretor de imóveis, contratado pelo banco, marcou a primeira visita para avaliar o apartamento. Ele viria em uma semana. Uma semana. 7 dias para que meu santuário se tornasse uma vitrine e eu, um item a ser descartado. Foi o ultimato. Naquela noite, a saudade de Heitor se misturou com um desespero que eu nunca havia sentido. Fui até a escrivaninha e toquei a madeira fria. Me perdoe, meu amor, sussurrei para o porta-retratos dele. Mas você me pediu para abrir se eu tivesse perdida. E eu nunca estive tão perdida. A chave estava exatamente onde ele a deixou, dentro de um pequeno livro de poesias que ele amava, marcando seu poema favorito. O mental gelado na minha palma parecia pesado, carregado de significado. O giro na fechadura foi suave, quase silencioso, como se a própria gaveta tivesse esperando por aquele momento. Abria lentamente. O cheiro de cedro e papel antigo encheu o ar, o perfume das memórias de Heitor. Por um instante, meu coração se apertou de decepção. Estava quase vazia. Havia apenas uma caneta tinteiro antiga, um selo com suas iniciais e, bem no fundo, um único envelope pardo, um pouco amarelado pelo tempo. Em sua caligrafia inconfundível, forte e levemente inclinada para a direita, estava escrito apenas o meu nome. Anita. Meus dedos tremiam tanto que quase rasguei o papel. O que estava ali dentro mudaria tudo, ou seria apenas uma última carta de amor, uma despedida que me daria consolo, mas não salvação. Eu respirei fundo e desdobrei a folha. Não era uma carta de amor, era uma carta de guerra. A voz de Heitor parecia sussurrar em meu ouvido enquanto eu lia cada palavra. Ele falava da sua desconfiança, de como o passado de Patrícia era convenientemente vago, de como ela nunca falava da família ou de onde tinha estudado. Ele me contou que, em seus últimos meses, atormentado por uma intuição, usou suas economias para pedir a um velho amigo, um policial aposentado, que fizesse uma busca discreta. A busca que revelou o nome. Larissa Montenegro Viana, a estudante de Londrina. A fraude contra o professor. A descrição física, a idade, o método, tudo se encaixava de forma perfeita e aterrorizante. Ele terminava a carta com a frase que se tornou meu lema. Anita, a dúvida que eles plantaram na sua mente é a principal arma deles. Não deixe que a usem contra você.
A verdade está nos arquivos, é o seu território. Vá à caça. Quando terminei de ler, as lágrimas que caíam não eram mais de desespero, eram de fúria. Uma fúria lúcida, gelada, que queimava toda a tristeza e a confusão. O que meu filho e minha nora fizeram não foi um ato de ganância impensada. Foi um plano, um método que ela, Patrícia, ou melhor, Larissa, já havia usado antes. Ela era uma predadora, e meu filho, a isca que ela usou para me atrair para a armadilha. A vergonha que eu sentia de mim mesma, da minha suposta senilidade, evaporou. Eu não era louca. Eu fui enganada, manipulada por uma profissional. E Heitor, meu Heitor, mesmo à beira da morte, viu. Ele sentiu o perigo e, sem poder lutar fisicamente, me deixou um mapa. Ele não me deu a solução, ele me deu um ponto de partida. Ele confiou na minha inteligência, na minha profissão. A verdade está nos arquivos, é o seu território. Vá à caça. Quando terminei de ler, olhei para a notificação do banco na mesa, olhei para as caixas de papelão. Elas não eram mais símbolos da minha derrota. Eram obstáculos temporários. Naquela noite eu não dormi. Passei a madrugada no meu antigo computador, o mesmo que usei para minha tese de mestrado sobre registros históricos. Meus dedos, que antes tremiam de medo, agora voavam sobre o teclado, firmes e precisos. Eu não estava mais procurando por um lugar para morar. Eu estava procurando por uma mulher, chamada Larissa. Eu estava caçando um fantasma. A promessa a Heitor não foi quebrada. Ela foi cumprida. Ele me pediu para abrir a gaveta quando eu tivesse perdida. E ao abri-la, eu encontrei o caminho de volta para mim mesma. A vingança não seria por dinheiro, seria por honra. Por a minha honra e pela memória do homem que, mesmo depois de partir, continuava a me proteger. A caça havia começado. A casa, que antes era um mausoléu da minha dor, transformou-se no meu quartel-general. A escrivaninha de Heitor, meu centro de comando. As caixas de papelão, que antes representavam minha derrota, agora eram apenas mobília fora do lugar, ruído de fundo para a missão que consumia cada segundo dos meus pensamentos. O relógio estava contra mim. Eu tinha menos de uma semana antes da primeira visita do corretor, o primeiro prego no caixão da minha vida como eu a conhecia. Mas pela primeira vez desde a morte de Heitor, eu não sentia medo do tempo, eu sentia fome dele. Cada minuto era precioso. A arquivista dentro de mim, adormecida por anos de aposentadoria, despertou com uma ferocidade que eu não sabia que ainda possuía. O nome na carta era meu ponto de partida. Larissa Montenegro Viana. Londrina. Fraude universitária. Comecei a busca da forma mais metódica que conhecia. Não era uma pesquisa ansiosa e aleatória, era uma escavação. Abri dezenas de abas no meu navegador, acervos de jornais paranaenses, arquivos digitais da hemeroteca da Biblioteca Nacional, o Diário Oficial do Estado do Paraná entre os anos de 2008 e 2012. As primeiras horas foram frustrantes. Encontrei dezenas de Larissas, centenas de Montenegros. A vastidão do mundo digital, que antes me intimidava, agora parecia um oceano de feno onde eu precisava encontrar uma única e venenosa agulha. Eu cruzava dados, filtrava por datas, por palavras-chave, fraude, bolsa de pesquisa, estelionato, universidade. A madrugada avançava e a única companhia que eu tinha era o brilho da tela no meu rosto e uma xícara de café frio ao meu lado. Foi então que, por volta das 3 da manhã, eu tive a primeira vitória. Em um pequeno jornal local de Londrina, digitalizado em baixa resolução, uma nota de rodapé, quase ilegível. Polícia investiga possível desvio de verba em fundo de pesquisa na UEL. A aluna suspeita não foi localizada. A nota não dava nomes, mas a data batia. Era a confirmação de que o evento, a fumaça do incêndio que Heitor farejou, era real. Meu coração martelou no peito. Eu não estava caçando um fantasma.
Eu estava seguindo um rastro. Com a data exata em mãos, a busca se tornou mais precisa. Fui para os arquivos internos da própria universidade, publicações e boletins informativos da época. E lá, em um boletim de circulação interna, em uma matéria sobre a importância da ética na pesquisa acadêmica, eu encontrei. O caso que abalou o Departamento de História envolveu o desvio de fundos de uma bolsa de pesquisa supervisionada pelo respeitado doutor Arnaldo Benites. A principal suspeita, a aluna bolsista L.M. Viana, desapareceu antes de prestar depoimento formal. Eu tinha o nome dele, doutor Arnaldo Benites, a primeira vítima, a testemunha que poderia confirmar que Patrícia e Larissa eram a mesma pessoa. Agora a caça mudava de foco. Eu precisava encontrar esse homem. Mas o site da universidade informava que ele havia se aposentado há mais de 10 anos. Não havia contato, não havia e-mail. Ele parecia ter desaparecido do mapa. Talvez por vergonha, talvez para fugir da memória da traição que sofreu. Usei a plataforma Lattes, o sistema de currículos acadêmicos do Brasil. Encontrei suas publicações, seus artigos, seus orientandos. Era como montar o quebra-cabeça da vida de um homem através das suas palavras. Vi que seu último artigo publicado foi em uma pequena revista de uma faculdade particular no interior de São Paulo. Uma pista. Liguei para a faculdade no dia seguinte. Minha voz era calma, profissional. Meu nome é Anita. Sou pesquisadora e gostaria de entrar em contato com o professor Arnaldo Benites para uma citação em um trabalho acadêmico. A secretária foi solícita, mas a resposta foi um balde de água fria. Dr. Benites deu aulas aqui por um tempo, mas se aposentou em definitivo há 5 anos. Não temos mais o contato dele, senhora. Um beco sem saída. Por um momento, o desespero ameaçou voltar. O tempo estava correndo. Foi quando meu celular tocou. Era Ricardo. A voz dele era melosa, cheia de uma preocupação falsa que me revirava o estômago. Mãe, tudo bem? Estou ligando porque o corretor me falou que a senhora não atendeu. Ele precisa agendar a visita. A senhora está se cuidando? Comendo direito? Cada palavra era uma agulha. Ele não queria saber se eu estava bem. Ele queria saber se eu já havia desistido, se o caminho estava livre para eles concluírem o plano. Aquele telefonema foi o combustível que eu precisava. O ódio pode ser um veneno, mas às vezes ele também é o melhor antídoto para a paralisia. Desliguei o telefone com uma desculpa qualquer e voltei para o computador, a raiva me dando uma clareza renovada. Se a vida acadêmica dele havia esfriado, talvez a vida pessoal tivesse deixado um rastro. Pensei como Patrícia. Onde uma pessoa vaidosa e inteligente se esconderia? Nas redes sociais. Procurei por Arnaldo Benites. Encontrei dezenas, mas um deles me chamou a atenção. Um perfil fechado, com poucos amigos, mas uma foto de perfil clara. Um homem mais velho, de cabelos brancos e olhar cansado, segurando um livro. Ao fundo, uma estante que eu reconheci nas fotos em seus artigos. Era ele. A lista de amigos era privada, mas o Facebook, em sua insistência em nos conectar, me mostrava um amigo em comum. Era um ex-colega meu do arquivo público, um historiador como ele. Naquele instante, eu soube que o universo, ou talvez Heitor, me dava uma ponte. Liguei para o meu ex-colega, expliquei a situação, a urgência, a necessidade de sigilo. Ele, um homem bom e justo, se chocou com a minha história e me passou o e-mail pessoal do Dr. Benites junto com um aviso. Cuidado, Anita. Arnaldo se tornou um homem recluso e amargurado depois daquela história. Ele raramente responde a alguém. Ali estava eu, com um endereço de e-mail na tela, a um clique de distância da única pessoa no mundo que poderia validar a minha suspeita e me dar a arma que eu precisava. Mas o aviso do meu colega ecoava. E se ele não respondesse? E se ele se recusasse a remexer em uma ferida tão antiga? E se ele achasse que eu era apenas uma senhora delirante, assim como meu filho e minha nora queriam que todos acreditassem? Eu tinha uma única chance de escrever aquele e-mail. Uma única chance de convencer um homem quebrado a confiar numa desconhecida. Minha mão pairou sobre o mouse.
O futuro da minha vida dependia daquelas próximas palavras. Escrever aquele e-mail foi como preparar uma intimação para um fantasma. Cada palavra precisava ser pesada, cada frase uma ponte sobre o abismo de desconfiança de um homem ferido. Eu não podia soar desesperada, nem acusadora. Eu precisava ser o que eu era, uma arquivista apresentando um fato. O assunto do e-mail foi a minha isca, um eco do passado, o caso da bolsa de pesquisa de 2010. No corpo do texto, foi cirúrgica. Apresentei-me, mencionei nosso colega em comum para criar uma base de confiança e fui direto ao ponto. Acredito que a mulher que se apresentava como Larissa Montenegro Viana voltou a agir. Hoje ela atende por outro nome, e eu sou sua mais recente vítima. A história dela é um arquivo incompleto, e suspeito que o senhor possua as páginas que faltam. Qualquer informação seria de valor inestimável. Enviei. E então, o mais torturante do silêncio se instalou. A espera. As horas seguintes foram uma agonia. Cada notificação no meu celular fazia meu coração disparar, apenas para ser um lembrete de farmácia ou uma mensagem no grupo da família. Uma família que agora parecia um ninho de cobras. O corretor de imóveis ligou novamente, sua voz impaciente. Dona Anita, preciso confirmar a visita para sexta-feira. Tem um casal muito interessado. Sexta-feira. Eu tinha pouco mais de 2 dias. A esperança que Heitor me deu começou a parecer frágil, uma chama vacilando ao vento. Talvez meu e-mail tivesse ido para a caixa de spam. Talvez o Dr. Benítez o tenha lido e, revivendo a dor, simplesmente o deletado. A dúvida, a arma que Heitor me alertou, voltava a me assombrar. Eu estava prestes a desistir, a me resignar a ligar para o corretor e marcar o horário da minha humilhação, quando um som discreto veio do computador. Um e-mail novo. O remetente era apenas Arnaldo. Meu corpo inteiro gelou. Abri a mensagem com um clique trêmulo. Era curta, seca, quase um telegrama. Prezada senhora Anita, sua mensagem é de fato inusitada. Não costumo discutir esse assunto. No entanto, sua menção ao meu antigo colega me inspira um mínimo de confiança. Aceito uma chamada de vídeo. Amanhã, às 10 da manhã. Por favor, seja breve. Uma onda de alívio e pânico me invadiu. Eu consegui. Eu havia fisgado o fantasma. Mas agora, eu precisava encará-lo. Na manhã seguinte, às 10 em ponto, eu estava sentada em frente à tela, o coração na boca. A imagem dele apareceu, granulada no início, depois nítida. Era o homem da foto. Cabelos brancos, ombros curvados e um par de olhos fundos que pareciam carregar o peso do mundo. Ele não disse bom dia. Apenas me encarou, esperando. Dr. Benítez, eu agradeço imensamente pelo seu tempo, comecei, a voz mais firme do que eu esperava. E então eu contei tudo. O luto, a solidão, a aproximação de Patrícia, a assinatura, a dívida, a iminente perda do meu apartamento e, por fim, a carta de Heitor. Ele ouviu em silêncio, o rosto impassível, como um juiz ouvindo um caso perdido. Eu sabia que precisava de mais do que palavras. Se o senhor me permite, eu disse, e compartilhei minha tela. Mostrei a notificação do banco, o contrato social da empresa fantasma em meu nome e, por fim, a foto. A foto de Ricardo e Patrícia, sorrindo no dia do casamento deles. Foi nesse momento que a máscara de indiferença do Dr. Benítez rachou. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos na imagem dela, um músculo na mandíbula se contraiu. É ela, ele sussurrou, a voz rouca pela emoção contida. O mesmo sorriso, o mesmo olhar de anjo que esconde um demônio. E então, ele me contou a sua história. Larissa não era apenas uma aluna, era a mais brilhante, a que ele via como sua sucessora acadêmica. Ela o acolheu quase como uma filha. Ela usou essa confiança para fazê-lo assinar relatórios de progresso falsos, liberando verbas para uma pesquisa que nunca aconteceu. Quando o buraco apareceu, ela pintou-o como um professor negligente, senil, que não supervisionava seus bolsistas. Ela não roubou só o dinheiro, Dona Anita. Ela roubou meu nome, minha paixão por lecionar. Quase me custou o casamento. A dor dele, tão parecida com a minha, criou uma conexão instantânea. Não éramos mais 2 estranhos, éramos sobreviventes do mesmo naufrágio. Eu guardei tudo, ele disse, sua voz ganhando força. A polícia na época disse que era minha palavra contra a dela, que um único e-mail não provava a intenção criminosa, mas eu nunca joguei fora. Ele se levantou e voltou com uma pasta amarelada, e me mostrou. O e-mail. Lá estava, em letras digitais que o tempo não apagou. Larissa, arrogante,
explicando para uma amiga como escolheu o Dr. Benítez por ser um acadêmico tão respeitado que ninguém jamais duvidaria dele. Era a confissão do método, a prova do padrão, o elo que conectava o golpe de 2010 com o golpe de hoje. Meu coração de arquivista disparou. Isso muda tudo, doutor, gaguejei. Isso não é mais um caso isolado, isso tipifica o crime como estelionato com agravante de reincidência. É o que a polícia precisa. Por um instante, o silêncio voltou. Eu vi o medo nos olhos dele, o medo de se expor novamente, de reviver o trauma. Mas então, ele olhou para mim, para minha história refletida na tela, e o medo deu lugar a algo mais, uma indignação adormecida. Não éramos mais vítimas, éramos uma testemunha e uma prova viva. Éramos o começo e o fim da carreira criminosa dela. A polícia é o caminho oficial, dona Anita, ele disse, a voz agora firme e estratégica. Mas pessoas como Larissa ou Patrícia, elas se escondem atrás de brechas na lei. Elas contam com a demora da justiça. Se quisermos realmente justiça, precisamos de algo mais. Eu entendia exatamente o que ele queria dizer. Apenas prender não era o suficiente. A vingança precisava ser tão calculada quanto o crime dela. Precisava ser pessoal. Ela usou a nossa reputação contra nós, disse eu, as engrenagens da minha mente girando. Ela usou a sua credibilidade como professor e a minha como uma mãe honesta. Ele olhou para mim através da tela e pela primeira vez vi um brilho de luta em seus olhos cansados. É exato! A arrogância, Anita. A arrogância é o calcanhar de Aquiles de todo criminoso. Eles subestimam as suas vítimas, e é exatamente isso que vamos usar contra ela. Aquele homem, que minutos antes era um estranho amargurado, se tornou meu general. A esperança não era mais uma chama vacilante, era uma fogueira. Anita, ele disse, com uma convicção que me contagiou. Ela achava que estava lidando com uma idosa senil e um professor esquecido. Vamos preparar o palco para a queda de Larissa Viana, uma queda que ela nunca esquecerá. A vingança não era mais apenas minha, era nossa, e o plano começava a tomar forma. Desligar a chamada de vídeo com o Dr. Benítez foi como acordar de um longo pesadelo e perceber que o sol ainda estava no céu. A solidão que me assombrava havia se dissipado, substituída por uma aliança forjada na dor e na injustiça. Pela primeira vez em mais de um ano, eu não estava sozinha. Nós éramos dois generais feridos, planejando nossa última batalha em frentes diferentes, conectados pela tecnologia e por um inimigo em comum. A sexta-feira, o dia da visita do corretor, se aproximava como uma nuvem de tempestade. Mas agora, eu não via mais a tempestade, eu via a oportunidade. O plano que traçamos era arriscado. Ele dependia da minha capacidade de atuar, de me transformar na mulher frágil e derrotada que eles acreditavam que eu era. Anita, a arrogância dela é a nossa isca, Dr. Benítez me disse em uma de nossas ligações diárias de estratégia. Ela precisa acreditar que venceu, que você está no chão, pronta para beijar a lona. Só assim ela baixará a guarda. Nos 2 dias seguintes, eu me preparei para o papel da minha vida. Eu ensaiava em frente ao espelho, a voz trêmula, o olhar perdido, os ombros caídos. Cada gesto era calculado. Eu precisava ser convincente, mas não excessivamente dramática. Como Arnaldo sabiamente me orientou. Você não é uma vítima chorosa, Anita. Você é uma mulher digna, porém resignada. Eles precisam sentir pena, não desconfiança. Enquanto eu ensaiava, eu preparava o cenário. Meu apartamento se tornou um palco. Escondia um pequeno gravador digital, um dos últimos presentes de Heitor, entre os livros de história na estante. Um microfone minúsculo apontando diretamente para a mesa da sala de jantar. Coloquei meu celular em um suporte discreto na cozinha, com a câmera programada para gravar através da porta entreaberta, capturando uma visão ampla da cena. Cada detalhe era crucial. Na mesa de jantar, eu deixei apenas os documentos do banco, o contrato fraudulento e uma caneta. Ao lado, de forma acidental, o porta-retratos de Heitor, como uma testemunha silenciosa. O plano era simples em sua audácia. Eu os convidaria para uma última conversa,
sob o pretexto de assinar a transferência do apartamento e acabar com o meu sofrimento. O objetivo era fazê-los confessar. Não o crime em si, mas a manipulação. Eu precisava que Patrícia, em sua soberba, admitisse que me via como uma idosa incapaz, que zombasse da minha memória fraca. Era isso que, conectado ao depoimento do Dr. Benites, provaria a intenção, o dolo e a crueldade calculada. Chegou a noite de quarta-feira. Era hora de fazer a ligação. Meu coração parecia uma escola de samba na quarta-feira de cinzas. Disquei o número de Ricardo. Minha mão suava, respirei fundo, convoquei toda a dor e o cansaço que senti nas últimas semanas e deixei que eles transbordassem na minha voz. Ricardo, meu filho, comecei, a voz falha. Sou eu, a mamãe. Houve uma pausa do outro lado. Mãe? A senhora tá bem? Sua voz tá estranha. Eu não aguento mais, meu filho. Continuei, deixando um soluço escapar. Essa briga, o banco... Vocês venceram. Eu desisto. Eu só quero paz. Ouvi a voz de Patrícia, abafada ao fundo. O que ela quer? Ricardo respondeu para ela, e depois para mim. Mãe, a senhora tem certeza? É uma decisão importante. Eu nunca tive tanta certeza de nada. Menti, as palavras amargas na minha boca. Venham aqui amanhã à noite, por favor. Eu assino o que for preciso para entregar o apartamento. Só quero acabar logo com isso. O silêncio na linha foi curto, mas eu podia imaginar a cena. Patrícia sorrindo, vitoriosa, fazendo um sinal de positivo para o meu filho. A voz de Ricardo voltou, cheia de uma falsa solenidade. Claro, mãe, é o melhor para a senhora. Estamos fazendo isso para o seu bem. Estaremos aí amanhã às 7. Fique em paz. Fique em paz. A ironia era esmagadora. Desliguei o telefone e respirei fundo, o corpo tremendo pela adrenalina da performance. A isca havia sido engolida. No dia seguinte, à quinta-feira, meu apartamento parecia suspenso no tempo. Cada tic-tac do relógio era um passo mais perto da hora da verdade. Às 6 da tarde, o Dr. Benites chegou. Ele não era mais o homem curvado da tela do computador. Pessoalmente, havia uma dignidade e uma força tranquila nele. Pronta, Anita? Ele perguntou, apertando minha mão. Seu toque era firme, solidário. O palco é seu. Nós revisamos o plano uma última vez. Ele ficaria escondido no antigo escritório de Heitor, com a porta apenas encostada, ouvindo tudo. Ele só apareceria se eu desse o sinal combinado. A frase, Heitor ficaria tão desapontado. Sentei-me na mesa de jantar da sala. Liguei o gravador na estante, ativei a câmera na cozinha, olhei para a cadeira vazia onde Ricardo sentaria e para outra, onde a mulher que destruiu 2 vidas se sentaria para sua coroação. Meu apartamento não era mais um lar, era uma armadilha e eu era a isca. O medo voltou a rastejar pela minha espinha. E se eles percebessem? E se minha voz falhasse? Olhei para a foto de Heitor. Seus olhos pareciam me dizer, você é mais forte do que pensa. Às 7 horas em ponto, a campainha tocou. O som cortou o silêncio como uma lâmina. Meu coração parou por um segundo e depois recomeçou a bater, forte e ritmado, como um tambor de guerra. Respirei fundo, a hora do espetáculo havia chegado. Levantei-me, caminhei até a porta e abri com o sorriso mais triste e derrotado que consegui forjar no rosto. A queda de Larissa Viana estava prestes a começar. Eles entraram no meu apartamento como conquistadores. Patrícia tinha um sorriso polido no rosto, mas seus olhos examinavam cada canto da sala com a avidez de quem mede uma propriedade recém-adquirida. Meu filho, Ricardo, não me encarava.
Carregava a culpa nos ombros caídos, mas a ganância o impelia para frente, um passo atrás da esposa, como sempre. Mãe, que bom que a senhora tomou a decisão certa, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Boa noite, sogrinha. Vejo que já está tudo pronto para facilitar as coisas, emendou Patrícia, apontando com o queixo para os papéis sobre a mesa. A superioridade na voz dela era palpável. Eu mantive meu papel. Ofereci um café, que eles recusaram com um aceno impaciente. Servi um copo d'água para mim mesma, mais para ter algo para segurar com as mãos trêmulas do que por sede. Sentamo-nos à mesa. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo tic-tac do relógio na parede, cada segundo um passo mais perto do abismo ou da redenção. Eu empurrei os papéis na direção deles. Eu não tenho mais forças para lutar, comecei, a voz embargada como ensaiei. Só queria entender, para ter paz. Eu sei que assinei, mas juro por Deus que não me lembro de vocês falarem de um risco tão grande, de perder tudo. Patrícia suspirou, um suspiro teatral, condescendente. Foi a primeira mordida na isca. Ah, sogrinha, com todo o respeito, nós explicamos várias vezes, detalhe por detalhe, mas é normal nessa idade, com tanta coisa na cabeça, esquecer os pormenores. O cérebro da gente prega peças, não é? Ela olhou para Ricardo, que assentiu como um autômato. A palavra idade, dita daquela forma, foi como um tapa, mas eu aguentei. Eu precisava de mais. Mas um negócio tão bom, Patrícia, como pode dar tão errado, tão rápido? Parecia tão perfeito, tão bem planejado. Forcei um olhar confuso. Me lembra até uma história que li uma vez sobre um projeto de pesquisa numa universidade. Sabe quando a ideia é boa demais para ser verdade? O sorriso de Patrícia se alargou. Ela estava se divertindo com a minha confusão. Ela se inclinou sobre a mesa como uma professora paciente, explicando algo para uma criança lenta. Era a arrogância que o Dr. Benites previu. Sogra, a senhora está misturando ficção com realidade. A vida não é um livro. O erro da senhora foi ter um coração bom demais e confiar sem entender a complexidade do mercado. E o nosso erro, talvez, foi achar que a senhora conseguiria acompanhar. Ela fez uma pausa dramática antes de proferir a frase que selaria seu destino. Pessoas mais velhas, infelizmente, são alvos mais fáceis. Elas vêm de um tempo em que a palavra bastava. Hoje, é preciso ser esperto, ter malícia para sobreviver. Nós só fomos espertos. Alvos fáceis. A confissão de sua filosofia de vida. A prova de sua índole predadora. Era o que eu precisava. A gravação estava completa. Olhei para o porta-retratos de Heitor sobre a mesa e todo o amor e a dor que senti se canalizaram em uma única frase. O sinal. É verdade, eu disse, a voz subitamente clara, sem nenhum tremor. Heitor ficaria tão desapontado com a minha ingenuidade. Patrícia pareceu não notar a mudança no meu tom, pronta para concordar. Mas antes que ela pudesse falar, a porta do escritório de Heitor se abriu. Devagar. Dr. Arnaldo Benites surgiu no umbral da porta, parado, o rosto marcado pela mágoa, segurando seu celular com a tela acesa. Patrícia virou a cabeça. O queixo dela caiu. O sorriso polido se desfez, substituído por uma máscara de puro choque e pavor. O reconhecimento foi instantâneo. Ela empalideceu, a cor sumindo do seu rosto como se o sangue tivesse sido drenado das veias. Oh, o que ele está fazendo aqui? Ela gaguejou olhando para Ricardo, que estava pálido e completamente perdido, sem entender nada. Ele veio pegar uma coisa que é dele, eu acho. Respondi com caula. E apontei para a estante de livros. A sua confissão. O gravador tá ligado desde que vocês chegaram, Patrícia. Em seguida, apontei para a cozinha. E a câmera também, para registrar essa reunião de família tão esclarecedora. O pânico tomou conta dos olhos dela. Ela se levantou de um salto, pronta para correr, mas a voz do Dr. Benites, fria como aço, a paralisou no lugar. Eu não correria se eu fosse você. Larissa. O nome. Aquele nome, dito em voz alta na minha sala, teve o efeito de uma bala. O corpo de Patrícia se encolheu como se tivesse sido atingida. Ricardo olhou para a esposa, a confusão em seu rosto se transformando em horror.
Larissa? De que ele está falando, Patrícia? Quem é Larissa? A máscara dela finalmente se estilhaçou, revelando um monstro por baixo. Cala a boca, seu velho inútil! E você, sua velha manipuladora, você armou tudo isso? Não, eu disse, me levantando pela primeira vez, sentindo uma força que eu não sabia que tinha. Eu não armei nada, eu apenas organizei os fatos. É o meu trabalho. E o fato é que você é uma ladrão, uma estelionatária. Você destruiu a vida desse homem, apontei para Arnaldo, e tentou destruir a minha. Você usou meu filho, manipulou meu luto e zombou da minha idade. Caminhei lentamente até o telefone na parede. A tranquilidade na minha alma era absoluta. Ricardo chorava baixo, uma criança perdida. Patrícia, ou Larissa, estava encurralada, o rosto contorcido em uma máscara de ódio e pavor. A vingança de Heitor estava completa. A minha estava prestes a ser oficializada. Segurei o fone do gancho e o mundo pareceu prender a respiração. Patrícia me fuzilava com os olhos, uma serpente encurralada pronta para o bote final. Ricardo soluçava, o corpo curvado sobre a mesa, um monumento à sua própria fraqueza. Eu não disquei um 190. A vingança, para ser completa, precisava da precisão de um bisturi, não da marreta da força bruta. Disquei o número que o Dr. Benites havia me dado mais cedo. Alô, Dr. Matias? Aqui é a Anita. A nossa reunião de família acaba de ser concluída. A isca foi mordida e a confissão está registrada. Pode vir. Desirguei. Dr. Matias era o advogado que Arnaldo havia contatado, um especialista em fraudes contra idosos. Ele já estava de prontidão, a poucas quadras dali. Patrícia entendeu o que eu havia feito. O pânico em seus olhos deu lugar a uma fúria selvagem. Você não vai se safar, sua velha! Ela gritou, avançando na minha direção. Mas antes que ela pudesse dar 2 passos, Arnaldo se moveu, bloqueando seu caminho. Ele não era um homem grande, mas naquele momento sua autoridade moral era uma muralha. Já chega, Larissa! Acabou! A luta física esvaiu-se dela, substituída por um veneno verbal. Ela se virou para Ricardo. Levanta, seu inútil! Faça alguma coisa! Você vai deixar essa louca e esse velho acabado destruírem a nossa vida? Meu filho levantou o rosto, vermelho, inchado de lágrimas. Pela primeira vez, ele olhou para a esposa com clareza, sem o filtro da paixão e da ambição. E o que ele viu foi a mulher que o levou para o abismo. Você mentiu para mim, Patrícia. Ele sussurrou, a voz quebrada. Você disse que era seguro. Você disse que ela, que a minha mãe, nunca descobriria. Eu menti para te proteger da sua própria mediocridade. Ela cuspiu as palavras. Se dependesse de você, ainda estaríamos sonhando com migalhas. Eu te dei um vislumbre de uma vida de verdade. A discussão sórdida, a troca de acusações, foi interrompida pelo som firme da campainha. Eu mesma atendi. Dr. Matias, um homem de terno impecável e olhar cortante, entrou acompanhado por 2 policiais. A cena que se desenrolou a seguir foi rápida, profissional e surreal. Dr. Matias apresentou as provas preliminares, o depoimento assinado do Dr. Benites, a cópia do e-mail antigo e a minha denúncia formal. Eu entreguei o gravador e o celular com os vídeos. Enquanto um policial algemava a Patrícia, que agora estava em um silêncio chocado, o outro começou a ler seus direitos. Tudo aquilo acontecia na minha sala, o lugar onde Ricardo deu seus primeiros passos, onde comemoramos tantos aniversários, agora era o palco da prisão da minha nora. A sensação não era de triunfo. Era um vazio gelado, a constatação do quão fundo o poço da natureza humana podia ir. Depois que levaram Patrícia, Ricardo ficou, sozinho, desmoronado na cadeira. Dr. Matias e Arnaldo se retiraram discretamente para o escritório, me dando o espaço que sabiam que eu precisava. Aquele foi o momento mais difícil de toda a minha vida. Ele se arrastou até mim, caiu de joelhos aos meus pés, agarrando minhas mãos. Mãe, me perdoa, por favor, me perdoa. Eu não sabia, eu juro que não sabia do passado dela. Ela me enganou. Eu fui fraco, eu sei, mas eu te amo, mãe. Por favor, não me abandona. As lágrimas dele molhavam minhas mãos. O menino assustado que eu conhecia estava ali. E por um instante meu coração de mãe quase cedeu.
Quase o abracei e disse que tudo ficaria bem. Mas as palavras de Heitor ecoaram na minha mente. A dúvida que eles plantaram na sua mente é a principal arma deles. Eu puxei minhas mãos suavemente. Olhei para o meu filho não como uma criança, mas como o homem que ele era. Um homem que fez uma escolha. Eu te perdoo por ter sido fraco, Ricardo. Eu disse, a voz firme, mas cheia de uma dor que eu carregaria para sempre. Mas eu não posso te perdoar por ter escolhido a ganância em vez da sua mãe. Eu não posso te perdoar por ter ficado em silêncio enquanto a sua esposa tentava me convencer que eu estava louca. Isso não é fraqueza, é crueldade. Ele soluçou, balançando a cabeça. Mas o que eu faço agora, mãe? Agora, eu disse, e cada palavra pesava 1 tonelada, você vai se levantar, vai assumir a responsabilidade pelos seus atos perante a lei e vai começar a trilhar o seu próprio caminho de volta para a honestidade. Um caminho que você vai ter que trilhar sozinho. A porta da minha casa, do meu coração, estava fechada para ele. Não por ódio, mas por respeito a mim mesma e à memória do pai dele. Ele entendeu. Levantou-se, me deu um último olhar de súplica e desespero e saiu, fechando a porta atrás de si, deixando para trás um silêncio ainda mais profundo do que a da morte. A batalha judicial foi longa, mas com as provas o resultado foi inevitável. Patrícia, ou Larissa, foi condenada por múltiplos crimes de estelionato. Ricardo, por cooperar com a justiça, recebeu uma pena mais branda, mas sua vida, como ele a conhecia, havia acabado. O banco, diante de um escândalo de fraude contra uma idosa, rapidamente anulou minha dívida. Eu mantive meu apartamento. Eu venci. Dr. Benítez me visitou uma última vez antes de voltar para sua vida reclusa. Tomamos um café na minha sala, em paz. Conseguimos, Anita, ele disse com um meio sorriso cansado. Fizemos justiça. Sim, Arnaldo, fizemos. Nós nos despedimos como velhos soldados que lutaram na mesma guerra, unidos para sempre por uma cicatriz em comum. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a casa estava verdadeiramente silenciosa. Mas não era um silêncio de dor ou abandono. Era um silêncio de paz. Eu havia vencido. Estava segura. Mas a um custo terrível. A vitória tinha o gosto amargo da solidão. Olhei para a carta de Heitor sobre a escrivaninha, o papel amarelado que mudou tudo. Ele me salvou? Mas para onde eu iria agora? Como se reconstrói um mundo quando os pilares que o sustentavam se revelaram podres? A vingança havia acabado. A justiça havia sido feita. Mas a pergunta mais difícil de todas pairava no ar. O que se faz depois que a guerra termina? A história que eu contei a vocês hoje começou com a maior das traições, a de um filho. Começou no silêncio de uma casa vazia, na dor de uma promessa quebrada e na humilhação de ser vista como um fardo, uma mente que se desfazia. Fui empurrada para a beira do abismo, um lugar onde a única vista era a perda de tudo que eu havia construído. Mas essa história foi transformada por um sussurro do passado, por uma carta de amor e de guerra deixada pelo meu Heitor. Com ela em mãos, a arquivista que eu pensava estar adormecida levantou-se. Eu usei a minha mente, a minha paciência e a minha história para lutar. Desmascarei uma criminosa calculista. Enfrentei a fraqueza dolorosa do meu próprio filho e, no fim, reconquistei não apenas o meu lar, mas o respeito por mim mesma. Quantas de nós, especialmente depois de uma certa idade, somos vistas como frágeis, especidas, incapazes? Quantas vezes o mundo olha para as nossas rugas e não vê as batalhas que vencemos, olha para os nossos cabelos brancos e não enxerga a sabedoria que acumulamos? Meu filho e minha nora viram em mim uma idosa, um alvo fácil. Eles não viram a mulher que decifrou arquivos empoeirados por 30 anos. Não viram a esposa que conhecia cada nuance do homem mais inteligente que já existiu. Não viram a leoa que, mesmo ferida, lutaria até o fim pela sua dignidade. A força verdadeira não está na juventude ou no barulho que fazemos. Ela está na resiliência silenciosa, na inteligência que não precisa de alarde e, acima de tudo, no amor que carregamos por aqueles que se foram. Um amor que se torna um escudo, uma bússola, uma arma. Eles tentaram apagar a minha história.
sem saber que a minha história era a minha maior força. A pergunta que ficou depois que a poeira baixou e a justiça foi feita foi: o que fazer depois que a guerra acaba? Eu venci, mas a vitória me deixou sozinha. Eu poderia ter escolhido viver na amargura, remoendo a traição do meu filho todos os dias. Eu poderia ter transformado minha casa em um mausoléu para minha dor e para a memória de Heitor. Mas isso não seria honrar o homem que ele foi. Heitor me deixou uma arma para lutar, não para que eu vivesse para sempre em guerra. A vingança me devolveu minha casa. Mas o amor dele, precisava me devolver a minha vida. E foi por isso que tomei uma decisão. Na semana passada, eu desmontei o escritório de Heitor, o lugar onde o Dr. Benítez se escondeu, o epicentro da minha vingança. E no lugar dele, estou montando um pequeno ateliê de restauro de livros antigos, um sonho que eu adiei por 40 anos. Vou preencher o silêncio não mais com o eco da dor, mas com o cheiro de papel e cola, com o farfalhar suave de páginas que, como eu, foram salvas da ruína. A grande decisão, no fim, não é sobre como lutar contra quem nos feriu, mas sobre como escolhemos viver com as nossas cicatrizes. E eu, Anita, escolho viver. Eu escolho a próxima página. Se a jornada de Anita, da dor à vitória, também te emocionou e te lembrou da força que todos nós carregamos, deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvi-la. E agora, eu quero a sua opinião sincera nos comentários. Qual foi o momento da virada para você? Foi a carta de Heitor ou a armadilha na sala de jantar? Sua opinião é a parte mais importante da nossa comunidade. E se você acredita que histórias como essa precisam ser compartilhadas, envie este vídeo para uma mulher forte que você admira. E, finalmente, se você ainda não faz parte deste nosso espaço de histórias, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque a justiça pode até demorar, mas por aqui ela nunca falha.